E a gente vai de papo de política com a Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Tudo bem, Aline? Boa noite a você que está em casa conosco. E hoje você acompanhou uma reunião, um movimento, um encontro, né, de representantes do BNDES, governador Rafael Fonteles, empresários, um encontro importante. Isso, Aline, é uma iniciativa do governo em fortalecer essa parceria com o banco, com o BNDES, faz com que haja também esse incentivo em relação ao micro, médio e pequeno empreendedor do estado do Piauí, que busca formas de entrar nessa iniciativa privada sem se endividar, sem ter ali algum prejuízo financeiro. Então, existe sim esse incentivo e hoje foi um dia de ensinamentos, trocas, dicas para essas pessoas que buscam se tornar autônomas no estado do Piauí. Uma tarde para quem empreende, investe e quer crescer. O BNDES realizou nesta quinta-feira, no espaço de eventos do Teresina Shopping, o BNDES Mais Perto de Você, uma oportunidade gratuita para micro, pequenos e médios empresários. O que nós queremos é aprofundar a relação do BNDES com os empreendedores do Piauí, para que cada vez mais o crédito das linhas de crédito em geral do BNDES cheguem de maneira mais facilitada, desburocratizada, para ajudar a alavancar o desenvolvimento do Piauí. O evento contou com a presença da diretora do BNDES, Maria Fernanda Coelho, que destacou o crescimento da participação das MPMEs no acesso ao crédito. Nós vimos todo o trabalho do governo organizando as diversas cadeias produtivas do estado, na mineração, na agropecuária. E a gente tem aqui um volume de até 170 bilhões de reais em empresas que poderão receber recursos do BNDES. Por meio da nossa rede parceira, é com essa base de informações que o governo tem organizado, fazendo o monitoramento e fazendo essa organização, que nós vamos trabalhar neste ano. Na oportunidade, os empresários puderam tirar dúvidas e receber dicas sobre capital de giro, aquisição de equipamentos e até a realização de empréstimos. Aproximar o BNDES dos empreendedores locais, para que eles conheçam melhor as linhas de financiamento, o acesso, os bancos parceiros do BNDES, para exatamente dar essa capilaridade, para que a gente chegue com esse crédito, sobretudo o crédito subsidiado, com menores taxas, em todos os rincões do estado do Piauí. A Federação das Indústrias do estado do Piauí foi uma das apoiadoras do evento. O diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, Freitas Neto, reforçou o papel da indústria na retomada econômica. Esse é um momento importante, tem aí 300 inscritos, né? Nós abrimos as inscrições, tem 300 inscritos, estão participando, conhecendo todas essas linhas de atuação financeira que o Banco BNDES pode atender a micro, a pequena, a média e a grande empresa. De modo que eu acho que é uma oportunidade muito boa. Ele está começando pelo Piauí, mas esse programa BNDES Mais Perto de Você vai andar em todo o Nordeste do Brasil. Para quem sonha em expandir o próprio negócio ou tirar uma ideia do papel, o caminho pode começar com informação e acesso ao crédito mais justo. Lívia Pessoa, agora a gente vai falar sobre um outro assunto que diz respeito ao Tribunal de Contas do Piauí, o TCE. O TCE que realizou aí uma auditoria, né, na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Piauí e encontrou várias irregularidades referente ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023. Muitas irregularidades foram encontradas e o TCE revelou que irregularidades são essas e também fez algumas recomendações. Isso, Aline. As ponderações foram referentes à folha de pagamentos, né, de funcionários que servem à Assembleia Legislativa e que tinham algumas inconsistências. Então, na fiscalização cotidiana que ocorre pelo Tribunal de Contas em relação a esse exercício financeiro da Assembleia, foi identificado algumas peculiaridades, algumas irregularidades. Vamos mostrar aqui, então. Na Cine, a gente preparou esse material, um resumo dessa auditoria, né? Porque são muitos itens, entre eles foram analisadas aí a folha de pagamento, o período de 21 a 23, o valor fiscalizado 651 milhões e meio, envolveu mais de 2.100 servidores que foram examinados. Lembrando, só para esclarecer para a população, que esse valor é de janeiro até 2020, janeiro de 2021 até 2023. Então, é o valor que foi examinado, não é um valor que tem irregularidades. Então, é o valor examinado da Assembleia pelo Tribunal.
E a gente continua aqui, o que essa auditoria acabou revelando? Acúmulo indevido de cargos de 186 servidores, pagamento a 10 servidores falecidos, 3 servidores com mais de 75 anos, beneficiários do Bolsa Família recebendo também da Assembleia Legislativa e ainda jornada incompatível, pelo menos 8 servidores. Alguns estavam lá trabalhando, estavam lá com o nome na folha, mas ou não moravam por aqui em Teresina ou tinham outro emprego no mesmo horário em serviços privados. O conselho do TCE, né, que fez toda essa revisão, a relatora, a conselheira Rejane Dias, voto pelo acolhimento parcial, mas foi aprovado por unanimidade. E aí tem as recomendações do TCE, que ajuste a lei orgânica do regimento interno, que faça controles administrativos com prazo de até 30 dias e que apure esses acúmulos indevidos em até 180 dias. Foram outras recomendações também, inclusive de folha, de ponto eletrônico, da instalação de ponto, e para aumentar a fiscalização e aumentar a transparência em relação a esses servidores. Isso, Aline, ainda que não seja ocorrido na gestão do atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Severo Eulálio, ainda assim ele é o presidente em exercício, então existe a necessidade de prestar alguns esclarecimentos, como ocorre em todas as circunstâncias em que identifica-se algum tipo de irregularidade na folha de pagamento. Acontece isso normalmente no Estado ou até na própria Prefeitura, então é uma fiscalização que faz parte dessa auditoria que o TCE realiza, mas que exige explicações. A gente tentou contato, a equipe de reportagem da Cidade Verde entrou em contato com a assessoria, mas não prestou nenhum esclarecimento até o momento e fica em aberto para esses próximos passos. Eles disseram que mandaram uma nota, tá? Diz que estão adotando todas as providências para o cumprimento de todas as recomendações da Corte das contas relacionadas a esse período, até porque não é referente ao período dessa nova gestão. A gente vai continuar acompanhando. Agora, Lívia, um outro assunto que nós também estamos acompanhando é em relação às dívidas da Prefeitura de Teresina. O prefeito Silvio Mendes falou sobre o que espera das ações dessa comissão que foi formada para tentar reduzir essa dívida. Vamos ouvi-lo. O acompanhamento é o papel dela. Ela tem o dever de assim se comportar, de cobrar o que foi que aconteceu e, diante do fato ocorrido, as soluções possíveis para que a gente preste conta à cidade. A população está esperando por isso. Hoje, o prefeito Silvio Mendes iria até a Câmara Municipal conversar com todos os vereadores para tentar ver soluções, mas acabou que essa reunião aconteceu no próprio Palácio da Cidade e apenas com parte dos vereadores, não todos foram. E alguns vereadores estavam lá presentes, a base aliada do prefeito estava lá, e o Silvio Mendes falou, sobre essa reunião com esses vereadores e confirmou que a partir de agora também vai ter mais reuniões com os parlamentares. É sempre bom conversar, esclarecer, para que a verdade prevaleça. Ela às vezes demora um pouco, mas ela sempre tem um dia de chegar. Então é sempre bom. Fez o histórico do que aconteceu, seja nessa dificuldade atual, mas o que foi que aconteceu durante esse tempo todo para chegar a esse momento. E tem produto. Vamos aguardar o que é que a comissão vai sugerir, que medidas são necessárias. É preciso que a gente tenha muita calma, muito equilíbrio, bom senso, saber onde é que a gente pode conseguir esse reequilíbrio financeiro e do orçamento do município para cuidar da cidade. A cidade reclama muita coisa com toda razão. E o produto, que essa história vai para lá, vem para cá, não sei o quê, não, vamos conversar sempre. E surgiu uma proposta que eu acho que é boa, é que a gente tenha mensalmente, pelo menos, uma conversa de gestores com a Câmara, com os vereadores, que afinal de contas eles têm uma missão de fiscalizar, de olhar para a cidade, fazer reclamações, reivindicações, é mais do que legítimo. Então nós vamos fazer reuniões periódicas, pedir que eles fizessem uma agenda, começa logo depois do dia 15 com o resultado da comissão, que é que deve ser feito,
E, naturalmente, depois discutir saúde. A pauta aberta. Quais são os problemas da dificuldade da saúde? E cada vereador, cada gestor, sempre que eu puder ir, eu vou à Câmara, por que não? Né? Na Casa do Povo, eu também sou o povo. Então, que a gestão vá à Câmara, ou que a Câmara possa vir aqui, dependendo da dificuldade ou do problema a ser discutido, contanto que se busque soluções. É o que a cidade reclama, é isso. E se a gente não conversar, fica mais difícil. É importante muito diálogo realmente, e quanto mais apoio nesse momento, melhor, né, Lívia? Isso, Aline, até porque existe uma sensibilidade nesse assunto, já que, por mais que não seja uma culpa, digamos assim, uma responsabilidade da atual gestão por vir de gestões anteriores, de anos anteriores, ainda assim é uma dívida exorbitante que vai afetar, já está afetando diretamente o funcionamento da prefeitura. Então, inclusive com a participação hoje do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros, foi falado sobre uma possibilidade até de que houvesse uma dívida ainda maior, caso nos últimos meses da gestão anterior houvesse sido acatada algumas diretrizes, alguns empréstimos que foram pedidos, né, pela prefeitura. Então, a partir de agora é tentar fazer essa manutenção de forma administrativa, mas que vai ter um cunho judicial, caso não seja possível, né, e que tudo indica que não será, porque é uma dívida muito alta para ser compatível com corte de gastos. Falava-se sobre prioridade em cortes e que não iria ser afetado setores primordiais, como é o caso da educação e merenda, transporte escolar, também a vigilância dessas escolas, mas ainda assim vão ser cortadas algumas coisas e que faz com que seja muito necessário esse vigor e essa rigidez na investigação. É isso, Lívia Pessoa, muito obrigada. Por hoje é só, mas amanhã tem mais aqui. Amanhã tem mais, Nosso Aline. papo de política. Até sexta. Obrigada, até amanhã.